Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz sejam convosco. Presbítero Neurivan, esse que vos fala, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Hoje estamos no terceiro vídeo aqui do canal, trazendo aos vossos corações temas escatológicos e futuros, bastante relevantes para os nossos dias atuais. O assunto do vídeo de hoje é baseado em duas perguntas temáticas e escatológicas. E a primeira pergunta é: o que é a morte? Segunda pergunta: existe consciência após a morte? Se você já gostou do assunto deste vídeo e é a primeira vez que está visitando aqui o meu canal e ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe aquele like, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Vem comigo, vem conosco aprender um pouco mais da poderosa Palavra de Deus. E você que já é inscrito no meu canal, eu peço que compartilhe o link deste canal com demais pessoas que amam a Bíblia Sagrada, para que juntos possamos dialogar e aprender uns com os outros. Meus queridos, para discorrer a temática do assunto deste vídeo, eu quero deixar com vocês um texto como base, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Meus queridos, estes dois versículos que eu acabei de ler revela uma ordem direta ao nosso Criador, do nosso Criador, ao primeiro homem da Bíblia chamado Adão. Deus ordenou a Adão dizendo que de todo fruto, de toda árvore que estava no jardim, ele poderia comer livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque no dia em que dele ele comerdes, certamente ele morreria. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a Bíblia revela que Adão desobedeceu a ordem de Deus, assim comendo do fruto proibido que Deus lhe havia ordenado que ele não comesse. Então, o pecado e a desobediência de Adão trouxe ao mundo 3 tipos de morte. Vou repetir: por causa do pecado e da desobediência de Adão, lá no jardim, no Éden, entrou no mundo 3 tipos de morte, a saber, morte espiritual, morte física e morte eterna. Presbítero, o que vem a ser a morte espiritual? Ora, a morte espiritual é quando o espírito humano está morto, é quando o homem perde a comunicação com Deus, com o seu Criador, é quando o homem perde a comunhão com Deus.
porque Deus se comunica com o homem através do seu Espírito, mas por causa do pecado e da desobediência de Adão, lá no Jardim do Éden, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Isto com base bíblica no que disse Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1. Paulo disse que nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Então, a morte espiritual é quando o espírito humano está morto. E o que vem a ser a morte física? Ora, respondendo aqui de forma bem singela, a morte física é quando a alma sai do corpo, é a separação da alma para com o corpo. Isto é morte física. E o que vem a ser a morte eterna? Ora, morte eterna é o abandono eterno da alma para com Deus. Este tipo de morte, chamada morte eterna, vai acontecer no dia do juízo final, o juízo do trono branco, de Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Todos aqueles que não participarem da ressurreição do arrebatamento e estiverem mortos, vão participar da ressurreição do dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a Bíblia diz: Bem-aventurado e santo aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não sofrerão o dano da segunda morte. Então, no dia do juízo final, todas as almas dos ímpios que estiverem no lugar de tormento vão sair de lá e vão ressuscitar juntamente com seus corpos para se comparecer diante do trono branco, e já estarão lá condenadas para ser julgados pelo Senhor Jesus e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a morte eterna, quando eles, os ímpios pecadores, serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então a alma deles terá uma separação eterna para com Deus. O que a Bíblia está dizendo em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, ao falar das duas ressurreições, é o seguinte, que terá um grande privilégio aqueles que ressuscitarem no dia do arrebatamento, mas terá grande desespero aqueles que ressuscitar na ressurreição do juízo final para serem lançados no lago de fogo. E aqui eu abro um parêntese para fazer uma pergunta, e você se faz aí uma autoanálise. Se você morresse hoje, agora, em que tipo de ressurreição você participaria? Em qual ressurreição você teria participação? Na ressurreição do arrebatamento da igreja ou na ressurreição do juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre? Fica aí a pergunta, faça uma autoanálise.
Então, a morte espiritual é quando o espírito humano está morto. A morte física é quando a alma sai do corpo. E a morte eterna é o abandono eterno da alma para com Deus. A ciência divide o homem em cabeça, tronco e membro, mas, biblicamente, nós entendemos que a tricotomia do homem é corpo, alma e espírito. E isto não são apenas deduções, isto tem base bíblica naquilo que Paulo disse, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Tessalônica. No capítulo 5, versículo 23, Paulo disse que nós temos que nos santificar em tudo, corpo, alma e espírito. Por causa disto e outros textos, nós entendemos que a tricotomia do homem é corpo, alma e espírito. Há quem diga, alguns hereges, que o homem não é tricotomo, que o homem é só apenas dicotomo, ou seja, que o homem só tem corpo e alma e não tem espírito. Mas eu não quero aqui entrar nesses pormenores, mas biblicamente eu compreendo, com base neste versículo que eu citei e entre outros que tem na Bíblia, que a tricotomia do homem é corpo, alma e espírito. Agora escute, quem morre hoje, o espírito é devolvido a Deus. O corpo fica na terra, mas a alma tem um destino. E aqui surge uma pergunta, aliás, duas perguntas. Para onde vão as almas dos justos? Para onde vão as almas dos ímpios? Eu expliquei que o espírito nosso, quando nós morremos, ele é devolvido a Deus. E o corpo fica aqui na terra, mas que a alma vai para um certo lugar. Até porque, só abrindo aqui um parêntese, o nosso corpo é apenas uma roupa que Deus fez para vestir a nossa alma e o nosso espírito. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meus queridos irmãos. A nossa alma é a parte mais importante do nosso corpo. A parte mais importante do homem é a alma. A nossa alma é formada de intelecto, sentimento e vontade. Quando nós pensamos, isto vem da nossa alma. Quando nós temos qualquer tipo de sentimento, isto vem da nossa alma. Quando nós temos qualquer tipo de vontade, isto vem da nossa alma. A nossa alma é o centro das emoções. O nosso espírito se relaciona com Deus. A nossa alma se relaciona com o nosso corpo. E o nosso corpo se relaciona com o mundo. E eu vou mais adiante. O nosso corpo apenas obedece à alma. O corpo é o funcionário da alma. É por isso que Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais o homem que pode matar o corpo, temais antes aquele que pode matar o corpo e ainda fazer perecer a alma no inferno.
Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, meus queridos irmãos. Agora escute, para onde vão as almas do justo? Para onde vão as almas dos ímpios? Meus queridos, escute, de Adão até a crucificação de Jesus, todas as almas dos justos que morriam iriam para um lugar chamado seio de Abraão, que ficava embaixo da terra. E um abismo dividia o seio de Abraão do lugar de tormento. Era mais ou menos desta forma inclinada. Aqui estava o lugar de tormento, aqui estava o abismo e aqui estava o seio de Abraão. Quem estava no lugar de tormento, para ver o seio de Abraão, teria que olhar de forma inclinada. Mais para frente você vai entender o que eu estou dizendo. Mas então, de Adão até a crucificação, as almas do justo iriam para um lugar chamado seio de Abraão, que ficava embaixo da terra. Mas da crucificação de Jesus até os nossos dias atuais, as almas do justo vão para um lugar chamado paraíso, que fica no terceiro céu. Isto porque quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário e ressuscitou, Jesus pegou todas as almas do justo que estavam no seio de Abraão, embaixo da terra, e levou para o paraíso, que fica no terceiro céu, um lugar de paz e regozijo. Presbítero, tem base bíblica para isso? Tem. Lembra o que o ladrão da direita, segundo a tradição cristã, Dimas, disse para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, de Adão até a crucificação, o seio de Abraão. Da crucificação até os dias de hoje, vão para o paraíso, que fica no terceiro céu. Segunda pergunta: para onde vão as almas dos ímpios? Escute, de Adão até os nossos dias atuais, e assim sucessivamente, todas as almas do justo que morrem, o espírito é devolvido a Deus, o corpo fica aqui na terra, mas a alma do justo vai para um lugar chamado inferno. Esta palavra inferno no grego significa Hades. A palavra inferno no hebraico significa Sheol. Tanto a palavra Hades como a palavra Sheol significa lugar de tormento. Então, para este lugar de tormento vão todas as almas dos ímpios, e lá ficam aguardando o juízo final de Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Aqui vem a segunda pergunta e última da temática deste vídeo. Existe consciência após a morte? Vou responder aqui de maneira bem singela. Sim, existe consciência após a morte. Eu tenho duas bases bíblicas para afirmar que existe consciência após a morte. Primeiro, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, diz que no dia da grande tribulação, as almas do justo que irão morrer por não se aliar ao governo do anticristo, alguns judeus, outros gentios,
vão estar debaixo do altar de Deus na abertura do quinto selo, clamando por justiça, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, tu não julgas e vinga o sangue de nossos irmãos? Então, se as almas do justo que irão morrer no período tribulacional, por confessar Cristo naquele período, vão clamar debaixo do altar de Deus por justiça, isto quer dizer que quem morre, a alma fica em plena consciência. E eu já te expliquei lá atrás que a alma é a parte mais importante do homem. Então, se as almas vão clamar debaixo do altar de Deus, isto quer dizer que quem vai para o lugar de tormento tem paladar, tem tato, tem olfato, tem visão e tem audição. Segunda base bíblica é o texto de Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, onde o tema epígrafo está escrito ali: parábola do rico e do Lázaro. Deixa eu abrir um parêntese para te explicar algo. Para mim, este texto de Lucas 16, versículo 19 em diante, não é uma parábola. Vou te explicar por quê. Todos nós sabemos, eu creio, que a Bíblia, o original bíblico, textos bíblicos, não foi escrito dividido em capítulos e versículos, muito menos colocado temas epígrafos. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos e colocou temas epígrafos foi o historiador chamado Hugo Sancher. Então, os originais bíblicos não foi escrito dividido em capítulos e versículos, muito menos colocado temas epígrafos. Então, Hugo Sancher, o homem que colocou nesse texto assim, a parábola do rico e do Lázaro. Talvez você ainda não tenha parado para observar, mas das 49 parábolas citadas por Jesus, tanto nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho segundo escreveu João, todas elas, nenhuma Jesus dá nome próprio. Já neste texto que está o tema epígrafo parábola, tem dois nomes próprios: Abraão e Lázaro. Segundo, o texto no original grego começa dizendo o seguinte: e havia de fato. Então, por isto eu compreendo que este texto não é uma parábola. Mas se você quer entender este texto como uma parábola, não tem problema. Uma parábola é apenas uma história contada por Jesus para comprovar e esclarecer uma verdade absoluta dita pelo mesmo. E se você ler esse texto, eu não quero aqui entrar em detalhes para o vídeo não ficar muito extenso, estou apenas te dando a segunda base bíblica, que existe consciência após a morte. Se você ler esse texto de Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, você vai ver primeiro que o rico que estava no lugar de tormento clamou a Abraão dizendo: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água, me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, se ele disse peça a Lázaro, é porque ele sentiu sede. Então, quem está no lugar de tormento tem paladar, porque ele sentiu sede. Ele disse: Pai Abraão, peça a Lázaro que vai até a minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles pregue para eles, para que eles não venham para este lugar de tormento. Ou seja, ele lembrou que tinha 5 irmãos. Então, se você ler esse texto com bem paciência, você vai entender que a alma que vai para o lugar de tormento vai em plena consciência. E quem está no lugar de tormento, a alma que está no lugar de tormento, tem visão, porque ele viu Abraão e disse: Pai Abraão, tem audição, tem tato, tem paladar e tem olfato. Queridos, existe sim consciência após a morte.
E agora eu encerro este vídeo te fazendo a seguinte pergunta: se tu morresse hoje, que destino teria a tua alma? Se nós morrêssemos hoje, que destino teria a nossa alma? O paraíso, que fica no terceiro céu, um lugar de paz e regozijo, aguardando o dia do arrebatamento da igreja, ou iria para o lugar de tormento, aguardando o dia do juízo final, para ser lançado no lago de fogo e enxofre? Até para morrer, nós precisamos estar preparados. E se a trombeta tocasse agora, a trombeta do arrebatamento, será que nós subiria para o encontro do Senhor nos ares? Ou será que nós ficaria para participar dos 7 anos de grande tribulação aqui na terra, enfrentar o governo do anticristo, enfrentar a imagem da besta? Reflita nestas perguntas. Meus queridos, se você já gostou da temática do vídeo de hoje, fica ligado, porque na próxima semana tem vídeo novo aqui no meu canal. Por enquanto eu vou postar apenas um vídeo por semana, por causa do meu trabalho e a correria, mas saiba que toda semana tem vídeo novo para edificar a minha e a tua vida. Ficam todos com Deus, graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.